O plenário do STF manteve nesta quinta-feira a autonomia das defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Uma emenda constitucional de 2013 foi questionada por assegurar a autonomia funcional, administrativa e iniciativa de propostas orçamentárias às defensorias públicas estaduais. O entendimento foi de que não há violação a princípios constitucionais. A Presidência da República questionava uma emenda que modificou parte do artigo 134 da Constituição sobre a autonomia funcional e administrativa das defensorias da União e do Distrito Federal. O ministro Dias Toffoli apresentou o voto vista e decidiu acompanhar a relatora, ministra Rosa Weber. Meu entendimento é de que a concessão de autonomia administrativa e orçamentária à Defensoria Pública Federal e à Defensoria Pública do Distrito Federal pela emenda 74 não viola a separação dos poderes, nem constitui inovação apta a abolir o princípio da separação dos poderes. O pedido de medida cautelar foi negado e o texto constitucional continua valendo por decisão da maioria do plenário. Foram vencidos os ministros Marco Aurélio e Gilmar Mendes, que considerou o risco dessa autonomia das defensorias públicas ser usada como pretexto para aumentar gastos com benefícios. Dados que vão ser revelados agora em junho indicam que há um desajuste completo em relação à lei de responsabilidade fiscal e no Festival das Autonomias. Portanto, presidente, acredito que este tribunal tem uma grande responsabilidade. Estou convencido, ao contrário de Vossa Excelência, de que aqui, evidentemente, se cuida de uma violação da divisão de poderes. Mas a Corte considerou que possíveis abusos por parte das defensorias podem ser fiscalizados e combatidos. A autonomia não é soberania e a autonomia não é autorização, um bio de indeniidade para se fazer o que bem se entender, muito menos sem considerar todo o contexto administrativo no qual se insere aquela entidade dotada dessa autonomia administrativa. E também, durante a sessão, os ministros elegeram integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Por 8 votos, a ministra Rosa Weber, que era suplente, assume o segundo biênio, agora como titular do TSE. O ministro Edson Fachin foi eleito suplente. O TSE é composto por 7 cadeiras, 3 do STF, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 da Advocacia. Bom, e para conversar com a gente sobre a sessão de ontem no Supremo, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica, boa tarde. Ontem o tema que prevaleceu no plenário, foi Defensoria Pública. O plenário volta a analisar esse tema numa outra oportunidade? Bom, a sessão de ontem tinha, na verdade, 6 processos relacionados a essa temática. 5 foram julgados ontem mesmo e o julgamento foi interrompido por um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Bom, em relação a essa pergunta que você fez, o plenário certamente deve voltar, sim, a analisar, porque no primeiro item, que inclusive nós vimos na reportagem, tratou inclusive sobre o indeferimento de uma medida liminar, de uma medida cautelar, que foi requerida numa ação direta de inconstitucionalidade, que questionava a emenda constitucional 74 de 2013. O que essa emenda, na verdade, fez? Ela estendeu a Defensoria Pública da União, que é a Defensoria Pública Federal, e a Defensoria Pública do Distrito Federal, a autonomia administrativa e financeira que já existe em relação às defensorias públicas estaduais. Então, o grande questionamento aqui é no que diz respeito a um provável vício a uma inconstitucionalidade formal por conta de um vício de iniciativa. Ou seja, de acordo com a Advocacia Geral da União, a proposta da emenda constitucional foi de iniciativa parlamentar e deveria ser do chefe do Poder Executivo. Então, numa análise inicial, a maioria dos ministros entendeu que não há violação à Constituição Federal, não há violação ao princípio da separação dos poderes e, por hora, decidiram, então, manter a validade, a eficácia e a vigência dessa emenda constitucional. Então, certamente, em outro momento, haverá o retorno, então, dessa temática para que os ministros possam, em definitivo, julgar essa ação direta de inconstitucionalidade. Gisele, é importante, já que a gente está falando desse assunto, lembrar que hoje é o dia da Defensoria, que exerce um papel muito importante na sociedade, muito relevante, É verdade. Inclusive, um direito fundamental previsto na Constituição Federal, que é da prestação jurisdicional, da assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que não têm condições de pagar um advogado e, com isso, a Defensoria Pública acaba permitindo o acesso ao judiciário. No julgamento de ontem, inclusive, nós tivemos algumas ações diretas de inconstitucionalidade e também uma ADPF questionando leis locais, como do estado do Amapá,
da Paraíba e do Piauí, que também traziam aí uma interferência no que diz respeito a essa autonomia, e os ministros também declararam inconstitucional, também foi uma decisão por maioria. Em um outro caso, houve um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia em relação a dotações orçamentárias que o Poder Executivo tem que passar para as defensorias públicas, em relação aos duodécimos. Então, nesse caso em especial, houve a suspensão do julgamento para que, numa outra oportunidade, a ministra Carmen Lúcia possa trazer o tema de novo ao plenário, e apenas o ministro relator é que acabou votando no sentido de, na verdade, manter inclusive uma decisão que ele já havia proferido no sentido de determinar que o Estado efetue essas dotações, essas transferências orçamentárias na forma como determina a Constituição Federal. Mudando para a pauta de ontem, para a pauta de hoje do STF, Gisele, hoje está presente na pauta uma ação que vai discutir aí a fosfetanolamina sintética, a conhecida pílula do câncer aí por todo mundo, muito polêmica. O que os ministros devem avaliar? Bom, é uma ação direta de inconstitucionalidade, primeiro item da pauta, inclusive. Também se trata de um pedido de medida cautelar. A Associação Médica Brasileira entende que essa lei foi uma lei que foi sancionada em 13 de abril deste ano, que é a lei que autoriza o uso da pílula do câncer para aqueles que são diagnosticados com neoplasia maligna. Então, ela autoriza não só o uso dessa substância, como também a produção, a prescrição. E aí não houve ainda uma avaliação da Anvisa em relação à eficácia e aos efeitos colaterais dessa substância. O que acontece? A Associação Médica Brasileira, então, pede a suspensão da eficácia dessa legislação. De acordo com o que está contido na ação, não há, todos os testes que foram feitos apenas em camundongos, e não há, então, não passou toda a análise de teste para os seres humanos, ainda não foi, na verdade, finalizada perante a Anvisa, e que isso acaba deixando em dúvida sobre a eficácia dessa medicação nos seres humanos, e que, por esta razão, haveria necessidade de suspender a legislação, porque haveria uma ofensa não só à integridade física, como ao próprio direito à saúde e ao direito à vida das pessoas que poderão estar utilizando esse medicamento. Rapidamente, para a gente encerrar, Gisele, já houve alguns questionamentos aqui no Supremo a esse respeito, né? Houve, inclusive, o ministro Ricardo Lewandowski, antes dessa lei ser sancionada, ele chegou a analisar um pedido de suspensão de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, e na ocasião ele decidiu que a USP, que é quem estava fabricando essa medicação, que ela fosse obrigada, na verdade, ela não teria mais a obrigação de continuar fornecendo, distribuindo a medicação. Essa obrigação seria apenas no que estava, daquela medicação que já estava em estoque, eles deveriam continuar distribuindo até que aquele estoque, na verdade, terminasse. Após o término desse estoque, não haveria mais a obrigação de continuar fornecendo, exatamente por esses questionamentos que aqui estão e que já chegaram, não só aqui no Supremo Tribunal Federal, mas em todo o Judiciário brasileiro. Na sessão de hoje à tarde, então, os ministros devem dizer agora em relação a essa lei, que acabou sendo sancionada depois dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, e aí haverá, então, uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a suspensão ou não da validade dessa lei que permite o uso dessa substância. Tá ótimo, Gisele. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Até semana que vem. Até, eu que agradeço. Até lá.